concernente à vida do homem para com Deus. Aleluia. Desde há muitos tempos foram criadas muitas religiões. Aleluia. Quantas filosofias, quantas invenções, quantas maneiras inventadas para se tentar chegar a Deus. Aleluia. E nisso também, quantos e quantos deuses criou. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que hoje, glória a Deus, nas muitas religiões que há, as pessoas às vezes costumam dizer, há só um Deus. Né? E tenta fazer uma reunião de religiões, isso chama-se sincretismo religioso, e tenta se ajudar diversas pessoas com pensamentos diferentes para adorar, dizendo, há um só Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, dizendo que, sabendo que existe muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, esse nós que eles se referem, é esse nós a quem foi revelado essa palavra, a quem foi revelado essa salvação. Aleluia. A quem foi revelado quem verdadeiramente é o Cristo de Deus. Aleluia. Porque a palavra, irmão, que foi falado pelo próprio Cristo, a gente vê um prosseguimento sempre. Jesus pergunta o que eles dizem que eu sou. E a resposta é, alguns dizem que tu é um profeta, outros dizem que tu é o João Batista. Quer dizer, quantos e quantos pensamentos existem a respeito de o que eles pensam a respeito de quem é Jesus. Uma certa ocasião, chegou lá na minha casa uma senhora, se dizendo espírita, né? E se dizendo seguidora de Baluaê. Eu perguntei para ela quem é Baluaê. Ela disse que Baluaê é Jesus Cristo. Mas só que isso é o seguinte, senhora. Se a senhora for na igreja onde eu sirvo a Jesus Cristo, Baluaê está aí por terra. Porque Baluaê não é Jesus. Aleluia. E assim eu iniciei uma pequena aula para ela. É claro, ela não gostou. Quer dizer, a convicção de quem está em espiritismo, catolicismo, essas coisas assim, é que Jesus Cristo é isso ou aquilo. Mas para nós, a quem foi revelado, irmãos, aleluia, que o Senhor lhe parabeniza o Pedro, dizendo, não foi a carne e o sangue que te revelou. Quer dizer, não foi por meio de conhecimentos humanos, de filosofia e de ciência, que tu tiveste conhecimento. Mas foi o Pai que te revelou. E isso, irmão, que tem acontecido conosco também. Aleluia, o que nós temos aprendido é coisa que vem por revelação da parte do Senhor. Então Pedro diz, aleluia, nessa primeira palavra, que quando ele nos deu a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor, não foi seguindo essas fábulas inventadas. Aleluia. Irmãos, e o tempo se passa, e nós sabemos que, aleluia, a pregação do Evangelho, quanto que há hoje de dificuldade, de coisas diferentes, de outros tipos de manifestações, aleluia. Quer dizer, então, que fazem as pessoas? Inventam quantas fábulas? E histórias bem inventadas, aqui fala engenhosamente inventada, na Bíblia corrigida fala de outra maneira, mas que dá o mesmo sentido. Aleluia. Então isso quer dizer que, aleluia, o tempo do Senhor se aproxima, e então nós temos que ter uma ciência bíblica. Uma certeza bíblica. Aleluia. Também por meio das nossas orações, da nossa humilhação, do nosso querer conhecer essa revelação. E quando ele diz aqui, aleluia, que nós, ele refere-se nós, interessante que o João, o apóstolo, ele dá o mesmo testemunho. Se vocês virarem uma folha, assim como eu virei, e vocês pegarem o primeiro versículo de 1 João, ele diz o que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou,
e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, qual estava com o Pai, que nos foi manifestado. Aleluia. Então Pedro diz, nós, aleluia, nós temos como testemunhas, e nós, ele quer dizer, ele, Pedro, o Tiago e o João. Aleluia. No versículo 17 ele diz, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Do que ele está falando aqui? Se nós voltamos ao capítulo 17 de Mateus, a história está lá. O Senhor pegou esses 3 meninos, né, Pedro, Tiago e João, e levou num alto monte. E está escrito que ele transfigurou diante daqueles 3 companheiros. E diz que o rosto dele brilhava como o sol. Aleluia. O joelho dele brilhando também como o sol no Apocalipse. Ele voltou para ver quem falava com ele e viu uma brilhando como o sol. Aleluia. Então Pedro até propõe ao Senhor fazer 3 tendas. Um para Moisés, outro para Elias, outro para o Senhor, porque esses 2 apareceram ali também. Aleluia. Então Pedro, ele fala dessas coisas que enquanto ele estava ali, a voz do céu falou, este é meu filho em quem me comprazo. Aleluia. Irmãos, hoje nós assistimos muitas e muitas mensagens em que os pregadores, eles acham que não se deve conhecer a Bíblia. Impressionantemente, a única igreja pentecostal que tem escola dominical é a Assembleia de Deus. E eu, irmãos, estudo as revistas da Assembleia de Deus, eu estudo da Igreja Batista, eu estudo Testemunho de Jeová, mas me parece, não sei se é porque eu sou assembleico, que a revista da Assembleia de Deus é melhor do que todas. Hoje mesmo eu estive numa escola e nós discutimos isso aí. Mas, todavia, a escola da Assembleia de Deus ela é vazia. Nos foi ensinado que nós, pentecostais, não devemos conhecer a palavra. Isso é um contrassenso. Aleluia. Por quê? Quem mais conheceu a palavra foi o próprio Cristo. E quem mais foi defendido pela palavra foi Jesus. Lembre-se que, às vezes, eu já ouvi falar que se eu jejuar, o demônio não poderá entrar na minha presença. Lembre-se que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Lembre-se que Jesus não é um pecador e nem nós somos pecadores, não. E lembre-se que ao encerrar o seu jejum, quem foi o primeiro que se apresentou? O próprio diabo. Ele não caiu. Diante de Jesus Cristo, ele estava ali. E ele, sabendo que Jesus tinha fome, ele disse, faz dessa pedra pão se tu és o Filho de Deus. O que ele quis? Ele quis lançar uma dúvida. E que fez